Imagine um pergaminho antigo. Mas ele não está escondido num templo nem enterrado sob a terra. Ele está dentro de você. Em cada célula, em cada fio de cabelo, em cada batida do seu coração. Estamos falando de algo mais poderoso que qualquer tecnologia criada pela humanidade. O DNA. Mas, e se o DNA não fosse apenas uma sequência química aleatória? E se ele fosse um código propositalmente escrito? O DNA humano é formado por 4 letras: A, T, C e G. Essas letras se combinam em trilhões de maneiras para formar tudo o que somos, de nossos olhos à nossa consciência. Agora pense, isso soa como biologia ou como linguagem? Cientistas já compararam o DNA a um programa de computador. Mas ao contrário de qualquer software que conhecemos, esse código escreve, corrige e até edita a si mesmo. Quem o projetou com tanta precisão? Como pode um código biológico carregar instruções tão complexas, tão específicas, tão perfeitas? No fundo, todos nós já sentimos que há algo especial em ser humano. Mas talvez o que nos torna especiais não seja o que sentimos, seja o código que carregamos. E neste vídeo, vamos investigar se esse código foi escrito ao acaso ou projetado com intenção. Desde cedo aprendemos que o DNA é o manual de instruções da vida. Mas o que poucos percebem é que esse manual é escrito com lógica, sintaxe e organização, exatamente como uma linguagem codificada. Imagine abrir um livro e cada página conter fórmulas que constroem os seus olhos, o seu cérebro, o seu coração. Esse é o nível de complexidade do DNA. Agora pense nisto. Em 2013, cientistas descobriram um segundo código escondido no DNA humano. Um código dentro do código, como se alguém tivesse usado o mesmo espaço para transmitir 2 mensagens simultâneas. Isso é acidental ou proposital. Além disso, o DNA tem funções de autocorreção. Quando ocorre um erro, ele tenta consertar a falha sozinho, como se soubesse o que é certo e o que não é. Isso é só evolução, ou engenharia. Alguns estudiosos chamam o DNA de a assinatura de Deus, outros de um código alienígena, a prova de que fomos projetados e não apenas formados. Seja qual for a explicação, uma coisa é certa: a inteligência é embutida na nossa própria existência. Mas, inteligência de quem? Vamos ser racionais por um instante. Pode o acaso realmente criar algo tão incrivelmente estruturado? As chances de um código como o DNA surgir por acidente são comparadas por alguns matemáticos a de um furacão passando por um ferro velho e montando sozinho um avião funcional. O DNA não é apenas complexo, ele é eficiente, modular e reutilizável. É um sistema otimizado ao extremo, que pode ser lido para frente, para trás e em diferentes combinações, e ainda assim produzir funções vitais. Isso não parece uma simples obra do acaso. Richard Dawkins, defensor do evolucionismo, chegou a dizer: o DNA é como um programa de computador, mas muito, muito mais avançado que qualquer software já criado. E mais, em todas as civilizações humanas, onde há linguagem complexa, há inteligência por trás. Nunca encontramos um idioma natural sem um emissor. Então por que aceitaríamos que o DNA, a linguagem mais sofisticada que existe, não tem autor algum? Será que existe uma mente por trás da biologia? Alguém ou algo que escreveu o código da vida? Ou será que estamos apenas vendo ordem, onde só há acaso? Se esse código é tão perfeito, por que adoecemos? Por que ele falha? Essa é a pergunta que muda tudo. E talvez a resposta seja ainda mais estranha. Alguns estudiosos acreditam que o DNA foi originalmente perfeito, mas algo aconteceu, como se tivéssemos herdado um código corrompido, como um programa ideal que sofreu alterações, perdas, falhas. Na espiritualidade, isso é comparado à queda do homem. Na ciência, chamamos de mutações, entropia, desgaste genético. Mas o ponto é, tudo indica que houve um modelo ideal original.
Alguns cientistas estão agora tentando reconstruí-lo, procurando entender qual seria o DNA sem erros. Como se quisessem recuperar a versão limpa da criação. E você? Já sentiu que algo em nós está desconectado? Que carregamos uma herança de algo maior, mais puro, mais consciente? Talvez o DNA não seja apenas um código genético. Talvez ele seja um fragmento da mente que nos criou. Um eco que ainda vibra, mesmo depois da queda. Você sabia que o DNA segue proporções matemáticas específicas? A proporção entre as hélices, a distância entre as bases, os ângulos de torção, tudo segue códigos numéricos precisos. E muitos desses números coincidem com padrões matemáticos milenares, como o número áureo, 1618, e a sequência de Fibonacci. Esses mesmos padrões estão presentes na natureza, na arte clássica e até em monumentos antigos como as pirâmides do Egito. Coincidência ou assinatura? Se existe um código na base da vida, e esse código se repete na música, na arte, na arquitetura e no cosmos, talvez ele venha do mesmo autor. Além disso, alguns estudiosos acreditam que há mensagens simbólicas codificadas no DNA. Em 2017, um grupo de cientistas publicou uma hipótese ousada, que partes do código genético poderiam conter marcações semelhantes a uma linguagem artificial, como se alguém tivesse inserido um selo de criação. E mesmo que isso não seja confirmado, o que temos já é extraordinário. Um sistema biológico que replica estruturas matemáticas universais. Será que o universo está nos dizendo algo? Ou será que alguém programou tudo para parecer aleatório, quando na verdade é perfeitamente intencional? E se a ideia de sermos apenas produto da evolução estiver incompleta? Alguns cientistas e teóricos sugerem que o DNA carrega indícios de modificação deliberada, não natural, mas inteligente. É o que chamam de design inteligente genético. Um dos argumentos mais intrigantes é o da informação codificada. A vida depende não apenas de matéria, mas de informação organizada, e informação, por definição, exige um emissor. Um código só existe se há quem o escreva. Muitos comparam isso à escrita de um livro. Não basta tinta e papel. É preciso uma mente que organize as palavras com sentido. O DNA não é só complexo, ele é intencional. E há quem vá além, sugerem que o código genético possa ter sido implantado, não aqui, mas em outro lugar, e trazido à Terra por meio de cometas, meteoros ou mesmo visitantes. É a teoria da panspermia dirigida. Por mais improvável que soe, cientistas como Francis Crick, descobridor da dupla hélice, consideraram essa possibilidade. Se for verdade, então nós não nascemos aqui. Fomos plantados, ou deixados, como uma mensagem viva, crescendo, aguardando ser compreendida. O DNA não grita, não tem voz, mas ele fala. Cada traço do seu rosto, cada batida do seu coração, cada impulso elétrico do seu cérebro, tudo isso é uma resposta a comandos silenciosos, dados por esse código misterioso. E a pergunta é: será que estamos prontos para ouvir o que ele está dizendo? Monges antigos falavam de uma linguagem da alma. Hoje, cientistas decodificam genes como quem lê versos antigos de um idioma perdido. Talvez sejam a mesma coisa. E se parte do DNA não for só funcional, mas mensagem pura? Um lembrete embutido. Um chamado silencioso. Há padrões no DNA que não servem a funções biológicas claras. São chamados de DNA lixo. Mas cada vez mais, esse lixo revela funções ocultas, ritmos, estruturas lógicas. Não seria estranho se aquilo que chamamos de inútil fosse na verdade a parte mais importante? Talvez o DNA seja o maior livro já escrito, e só agora estamos aprendendo a traduzir suas entrelinhas. Agora que você ouviu tudo isso, pare por um momento, respire. Você é feito de poeira estelar, mas guiado por código. Você carrega bilhões de dados em silêncio absoluto, em cada célula do seu corpo. Você é uma biblioteca viva. Então, a grande pergunta: isso tudo surgiu sozinho?
Ou alguém escreveu você? O DNA talvez não seja a resposta. Talvez seja a pergunta disfarçada. Uma assinatura escondida, esperando o leitor certo. Será que você é fruto do acaso? Ou foi intencionalmente projetado para existir, sentir, pensar e buscar sentido? Talvez nunca tenhamos todas as provas, mas se até agora você sentiu algo se mover dentro de você, como se uma verdade esquecida estivesse tentando emergir, então talvez a mensagem já tenha chegado. Você é o código. Você é a mensagem. E o que vai fazer com isso? Só depende de você.